Fala pessoal, tudo tranquilinho? Professor Vinícius Veloso de Matemática e Física, aqui do curso Vaga Certa. Bom, nosso último conteúdo aqui vai ser um tópico rápido, eletricidade e magnetismo, apesar de eletricidade e magnetismo ser gigante. Mas o que o pessoal mais me pediu, que pelo menos os meus alunos mais me pediram, foi a parte da moderna e da termologia. Então, essa aqui provavelmente não vai durar muito, vai ser só um resumo básico, até porque aqui tem só 10 exercícios no final. Então, vamos lá. O que eu pretendo revisar com vocês? Antes, óbvio, não esquecendo, né, aquele merchandising básico, nosso Facebook, nosso YouTube, nosso Instagram, nosso Twitter, para quem não nos conhece, e o e-mail, caso alguém queira entrar em contato. Então vem comigo, vamos revisar rapidinho eletrostática, campo magnético, força magnética, indução magnética e terminar na eletrodinâmica. Tópicos rápidos, tá pessoal? É mais para ser um pré-prova, um bagulho para tu relaxar, já que a prova tá aí. Bom, lembra lei de Coulomb na eletrostática, campo elétrico e potencial elétrico. O que é importante da lei de Coulomb? Claro, além da fórmula, saber que ela é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então cuida, a distância ficou 2 vezes maior, a força entre elas vai ficar 4 vezes menor. Lembra que as linhas de força saem das positivas, das cargas positivas, e chegam nas negativas. Lembra do potencial elétrico também, diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Detalhe importantíssimo, deixa eu pegar minha canetinha básica aqui, vermelho, vamos lá. Campo elétrico, onde é que o campo elétrico ele vai ser mais intenso, pessoal? Em A. Por que em A? Porque as linhas de campo estão mais próximas do... Repara que o A aqui é mais intenso porque as linhas estão mais próximas do A. Em B, as linhas estão mais distantes, ó. Tem um espaçamento maior. Em A, não. Portanto, aqui o campo é mais intenso. Então tá lá, ó, o campo vai ser mais intenso em A por conta que as linhas estão mais próximas. Agora repara, botei uma partícula, por que essa positiva está sofrendo uma força para lá e essa negativa está sofrendo uma força para cá? Porque lembra que eu te falei, as linhas de força saem das positivas, então aqui do lado esquerdo eu tenho um acúmulo de carga positiva, enquanto que elas vão chegar nas negativas, então do outro lado eu vou ter um acúmulo de carga negativa. Por isso que se eu largo uma carga positiva, ela vai sofrer uma repulsão desse lado aqui da esquerda, enquanto que a negativa vai sofrer uma atração. Detalhe importante, pessoal, lembra que se um corpo é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? Ele não é, então é zero tudo, não é zero tudo, o número tem 2 prótons, tem 2 elétrons, e assim adiante, tá? Não pensa que ele é neutro, não tem porra nenhuma. Não. Isso já foi questão de prova. Bom, quais são os processos de eletrização? São 3, vamos ver cada um deles. Vamos dar uma revisada. Eletrização por atrito. Tu vai eletrizar como? Atritando. Porra, olha que difícil. O que tu tem que saber? Depois do atrito, eles vão ter a mesma carga em módulo. Por exemplo, um vai ter mais 4 coulombs, o outro vai ter menos 4 coulombs, mas sinais contrários. Mas a carga em módulo, o valor é o mesmo. Lembra da eletrização também por contato, pessoal. Encostou uma esferinha na outra, pá, a carga vai se dividir igualmente se as esferas forem iguais. Lembra que se as esferas forem diferentes, a carga vai preferir ficar na maior esfera. Ou seja, tamanho importa quando se trata de processo de eletrização por contato, beleza? Lembra que a carga resultante vai ser nada mais nada menos do que se elas forem iguais, do que a média aritmética entre a quantidade de carga que eu tiver em cada uma delas. Aqui eu tenho 4, por exemplo, e aqui eu tenho 2, depois que eu encostar elas eu vou ter 4 mais 2, 6, dividido por 2, cada uma delas vai ter 3 de carga. Óbvio que é com o mesmo sinal também, né, pessoal? E a eletrização por indução, lembra que eu vou ter um corpo neutro, eu vou chegar perto dele com um indutor, aqui eu vou ter um acúmulo de cargas negativas, aí eu aterro esse fio, né, com o corpo induzido e com o indutor e corto o fio. O que vai acontecer? E esse corpo fica carregado com o sinal contrário ao do indutor. Lembra, pessoal, o trabalho de uma força elétrica, carga vezes DDP. O que é importante, ele pode dizer o seguinte, eu largo um elétron aqui, por exemplo, nesse ponto, com velocidade inicial 0. Qual que é a velocidade final dele? E aí tu vai ter que lembrar lá da mecânica, que trabalho é variação de energia cinética. Ou seja, o trabalho vai ser a energia cinética final menos a inicial. Se ele parte do repouso, a inicial é 0 e tu já ganha um puta tempo aqui. Então lembra do trabalho de uma força elétrica. Entrando em campo magnético, pessoal. Lembra, campo magnético de um ímã e o campo magnético gerado por um fio condutor. Então lembra também da inseparabilidade dos polos. Fiquei puto da cara com o polo, quebrei ele no meio. Que adiantou alguma coisa? Não. Cada um gera um norte e um sul. Não tem como tu ter só um norte e só um sul.
Lembra que o campo gerado por um fio condutor é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica e inversamente proporcional à distância. E a regrinha da mão direita. Os 4 dedos tu bota no sentido do campo e o teu dedão vai apontar para onde? Para onde está a corrente elétrica. Força magnética sobre uma carga em movimento também é importante. Tu deve conhecer como ou regra da mão esquerda ou regra da mão direita. O famoso BVQ sem teta. Ou seja, lembra que teta é um cara muito gente fina. Então quando ele chegar na tua casa, tu vai falar o quê? Bem-vindo, querido senhor teta. Guarda isso. Bem-vindo, querido senhor teta. Se tu usar a regra da mão esquerda ali, por exemplo, o FBV é o famoso faça bom vestibular, tá? E não esquece também que se essa força aponta para cá, se a carga for negativa, vai apontar para o sentido contrário. Se esse ângulo for 90 graus, a força magnética faz papel de centrípeta. E aí tu vai ter uma trajetória circular e tu consegue calcular o raio dessa trajetória circular. De que maneira? Habibs, me vê um quibe. Aquela idiotice de sempre, né, pessoal? Mas enfim, é dessa forma que tu calcula o raio da trajetória circular. Na física, vários aspectos, a gente sempre diz assim, os opostos se atraem e tal. Aqui é diferente, pessoal. Quando eu tenho corrente elétrica, é diferente. Se eu tenho correntes de mesmo sentido, aqui vai ocorrer uma força de atração. E correntes de sentido opostos, uma força de repulsão, tá? Lembra disso. Força magnética sobre um condutor retilíneo, FBV. Se quando era FBV era faça bom vestibular, agora que é FBI é o que? Faça um bom investimento. E lembra a formulinha? É o Bill sem teta. Lembra? A força magnética é o Bill sem teta. Depende do campo, da corrente, do comprimento e do ângulo entre campo e intensidade da corrente elétrica. É importante tu dar uma revisada geral também em fluxo magnético. Lembra que ele depende do campo, da área e do cosseno do teta. Quem é teta? É o ângulo formado entre o campo e a normal da superfície. Normal, uma reta que forma 90 graus com a superfície. Lembra que se tu tem um fluxo que é diferente de zero, uma variação de fluxo que é diferente de zero, então tu tem uma força eletromotriz diferente de zero. Consequentemente, tu vai gerar uma corrente induzida. E aí a gente chega na lei de Faraday-Lenz. Lembra que essa força eletromotriz, né, ela é menos, na real, a lei de Faraday é variação do fluxo pelo tempo. Né? Lenz veio e botou o sinal de menos aqui. Mas enfim, essa é a ideia. Então lembra que tu tem uma variação no fluxo, tu tem força eletromotriz. Tu tem força eletromotriz, tu gera corrente. Corrente elétrica. É a corrente elétrica induzida. É assim que o gerador funciona, é assim que as usinas funcionam e por aí vai. Bom, transformadores, lembra, pessoal, o lado que tiver mais voltas tem mais voltagem e, consequentemente, tem menos corrente. Esse lado aqui eu tenho, sei lá, 4 vezes mais voltas, então vai ter 4 vezes mais voltagem e 4 vezes menos corrente. Detalhe importantíssimo, só funciona com corrente variável, corrente alternada. Esse símbolozinho aqui, ó, esse tiozinho louco, ele representa que a corrente é alternada. Então, cuidado, falou em transformador com corrente contínua, pega ratão, ele não está funcionando. Chegando na eletrodinâmica, para terminar, pessoal, lembra a primeira lei de Ohm, U igual a RI. Se ele é ômico, então o gráfico de V por I é uma reta. Se o resistor não for ômico, então não é reta. E lembra a segunda lei de Ohm, essa figurinha que eu peguei daquela questão do Enem, que tu já deve ter feito. Lembra que por uma mesma área, resistência e comprimento são diretamente proporcionais. Para um mesmo comprimento, área e resistência são inversamente proporcionais. Sim, um está em cima, outro está embaixo. E para uma mesma resistência, comprimento e área são diretamente proporcionais. Lembra da tua amiguinha aqui. Quem é essa tua amiguinha? É uma ave muito conhecida. Como é que tu vai lembrar da segunda lei de Ohm? Qual que é essa letra aqui, Sor? Isso aqui é um Rho. Isso aqui é o quê? Um L. Isso aqui é um A. Então é Rho, L, A. O que te lembra isso? Exatamente, a tua amiguinha aqui, a rola. A pomba, tá, pessoal? Não vai pensar besteira. Agora, não é qualquer tipo de rola, porque uma vez um aluno decorou como rola, chegou na hora da prova e ele escreveu que a resistência é Rho, L, vezes A. E aí ele perdeu uma questão porque ele pensou na rola errada, provavelmente. Então, tu não vai esquecer, pessoal. Lembra que é rola, mas é a rola caída. Essa é a dica, velho. Então, olha aqui, lembra do efeito Joule, o aquecimento de um resistor por passagem de corrente elétrica, o filamento de uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela funciona com base no efeito Joule, tá? Lembra da associação de resistores, série I mesmo I, a corrente que parte
da minha bateria é a mesma que vai passar pelo R1, pelo R2, pelo R3 e pelo R4, a corrente é a mesma, a DDP se divide. Lembra como é que tu calcula a resistência equivalente? A soma de todas as resistências, em série. Lembra, o que possui a maior resistência vai possuir a maior tensão, consequentemente, dissipa maior energia. Ah, mas se eu tiver paralelo? Bom, tu vai lembrar que paralelo, a tua corrente chega nesse pontinho vermelho, que é o nó, parte dela sobe, parte dela segue adiante e parte dela baixa. Parte por baixo, no caso, né? Lembra que paralelo, mesmo U. O I, que na anterior era igual, agora o I é dividido. E quem é igual é a tensão. A tensão aqui é igual a tensão aqui, que é igual a tensão aqui, que é igual a essa tensão aqui. Beleza, pessoal? Lembra que a resistência equivalente é o inverso da REC, é igual à soma dos inversos das resistências. Quem tem a menor resistência tem a maior corrente e vai ter a maior potência. Ou seja, U igual a RI, né, pessoal? U igual a RI. Eu tô fazendo com o mouse, então por isso que tá uma bosta, mas enfim, desculpa, mas o que vale é a intenção. Se o U é o mesmo, quanto maior o R, menor o I. Claro, tu vai optar a passar por onde tu tem uma menor resistência. Se eu vou passar por um lugar que é muito resistente e eu posso passar por outro que é menos resistente, eu vou passar pelo que é menos resistente. A corrente elétrica sempre vai optar pelo caminho de menor resistência. Guarda isso. Amperímetro e voltímetro. O que mede amperímetro? Ampere, corrente elétrica. Então ele sempre tem que estar ligado em série. E voltímetro mede o quê? Volt, DDP. Então ele tem que estar ligado em paralelo. Lembra que, por exemplo, a tua casa, a instalação que tem na tua casa é o paralelo, né? Tu desliga a luz da cozinha, por exemplo, não apaga a luz do teu quarto. Potência. Π, P igual a U quadrado sobre R ou o π quadrado. Né? Lembra que se U é um cara engraçado, né? Se com o U tu ri, com a potência tu ri ao quadrado. Mas enfim, como é que tu vai... Ah, mas eu nunca sei quando usar qual. Porra, só pensa comigo, né, velho? Quando é que tu vai usar a primeira? Π, quando tu não tiver R. Quando é que tu vai usar U quadrado sobre R? Quando tu não tiver I. Quando é que tu vai usar P igual a R quadrado? Quando tu não tiver U. Basta ser uma pessoa organizada. E aí tu vai saber quando que tu vai usar cada um deles. Para terminar, alguns exercícios. Essa aqui eu falei que ia ser um pouco mais rápido do que as outras, porque o que o pessoal mais pediu ajuda foi física moderna. Se tu ainda não viu, vê no nosso canal. Tá, modéstia à parte, tá do caralho. Mas enfim, vamos embora. Repara que se esse aqui é o sentido do meu campo, aqui em cima eu vou ter um acúmulo de cargas positivas, porque a linha de força ela vai sair da positiva e ela vai vir para a negativa. Então, se o P faz a trajetória 1, o que será que ele pode ser? Bom, para o P fazer a trajetória 1, ele teria que ser o quê? Negativo. Para o P seguir adiante, ele teria que ser neutro, e para o P descer, ele teria que ser negativo. Positivo, perdão. Então, vamos olhar cada uma das alternativas. Bom, a trajetória 3 indica que P está carregado negativamente. A trajetória 3, negativo, não, porque aqui embaixo é negativo. Se ele fosse negativo, ele sofreria repulsão e viria para cá. Então, ele seria 1, não 3. Então, a primeira é falsa. Segunda, 3 está carregado positivamente. Maravilha, acabou a questão. Por quê? Porque se ele está carregado positivamente, ele vai sofrer uma força de repulsão para cima e uma de atração para baixo, o que vai fazer com que ele se desloque nessa direção. Questãozinha de fluxo, pessoal. A intensidade da corrente induzida na espira 1 é tananã da corrente da espira 2. Lembra que o fluxo ele vai depender da área, eu te falei, né? B vezes A vezes cosseno do ângulo. Como um tem uma área maior do que o 2, então aqui o fluxo vai ser maior do que no 2. Então a intensidade da corrente produzida na espira 1 é maior do que na espira 2. E as duas têm correntes de mesmo sentido ou de sentidos opostos. Cara, a velocidade, uma está vindo para cá e a outra está vindo para cá, a velocidade não tem nada a ver com a corrente elétrica. Ou seja, vai ser no mesmo sentido. Então, um é maior, porque possui uma maior área, mas, no entanto, a corrente é no mesmo sentido. Cara, é barbada, eu tô te falando. A maioria das pessoas tem medo dessa matéria. Confia em mim, é fácil. O que vai cair na tua prova vai ser fácil. Eu tenho certeza que tu vai acertar. Olha outra questãozinha aqui, ó. Tu tem 3 posições e um anel condutor que se desloca com velocidade constante. Aonde que tu vai ter corrente elétrica induzida? Aonde a tua variação do fluxo for diferente de zero. Repara que no primeiro momento, P1, eu estou adentrando o campo magnético, então está variando o meu fluxo. Então, em P1,
Maravilha, aqui tem corrente elétrica porque tem força eletromotriz. Repara que em P2 ele está com velocidade constante. Se ele está com velocidade constante e ele já está completamente submerso no campo, então o fluxo aqui dentro é zero, porque ele não varia, a velocidade é constante, tu está totalmente submerso no campo, aqui não tem fluxo. Se não tem fluxo, quer dizer, tem fluxo, a variação é que não tem. Então, se não tem variação, não tem força eletromotriz. Por consequência, não tem corrente elétrica induzida. E repara que aqui em 3 tu está saindo do campo. Então, a tua corrente vai diminuir. Mas tu vai ter corrente porque tu está variando o fluxo. Então, é apenas em 1 e 3. Gabarito letra C, Canadá. Força elétrica sobre um fio. Lembra o Bill sem teta? Pois é. Então, o que tu tem aqui? Ó? Um fio condutor flexível encontra-se na presença de um campo magnético constante uniforme perpendicular ao plano da página. O ângulo é 90 graus, a força é apenas Bill. Na ausência de corrente elétrica, o fio permanece na posição B. Quando o fio é percorrido por certa corrente estacionária, ele assume a posição A. Para que ele passe para C, é necessário o quê? Inverter o sentido da corrente e do campo? Não. Se tu inverter a corrente e o campo, tu vai vir para B e vai retornar para A. Porque tu inverteu os dois, então tu vai voltar para a posição de origem, onde tu está. Inverter o sentido da corrente ou o sentido do campo. Maravilha, tu tem que inverter um dos dois. Se tu desligar lentamente o campo, desligar lentamente a corrente, ou desligar lentamente o campo e a corrente, tu vai voltar para o teu estado estacionário B, que é onde não tem nada. Então repara, velho, é tranquilo, tu tem que ler com atenção. Essa é a chave da questão. Em um certo transformador ideal, transformador, maravilha, alimentado por uma fonte de 12 volts, o número de espiras no enrolamento secundário é o dobro. Secundário é o dobro do número de espiras do enrolamento primário. Nesse caso, a voltagem do enrolamento secundário será a 24. Calma, lê até o final, porra. Nesse caso, o enrolamento secundário será tananã se a corrente for contínua. Se a corrente é contínua, meu amigo, o transformador não está funcionando, então a DDP é zero. Então, ou é A ou é B. E será tananã se a corrente for alternada. Bom, se ela for alternada, ele tem o dobro do número de espiras, então no secundário ele vai ter o dobro da DDP. Se a DDP é 12, então vai ser 0 e 24, gabarito letra B. Lê com atenção, sublinha a porra do exercício, não fica com pena de sublinhar na tua prova, velho. Sublinha ela. Olha que maravilha. Em qual dos pontos assinalados a corrente elétrica é mais intensa? Repara que a corrente elétrica ela vai sair do teu sistema aqui. Chegou em B, ela se divide. Parte vem para baixo, parte segue reto. Depois essa corrente passa por aqui e essa corrente de B e de C novamente se junta e vem para A. Para passar por A no caso, né? Ou seja, a corrente que passa por A é a corrente total do sistema, consequentemente ela é a maior corrente elétrica, ela é a mais intensa. Então acabou a letra A. Por que não pode ser a B? Porque a B é uma divisão. Parte veio para B e parte veio para C, então ela não é a maior delas. Depois C se dividiu e se juntou de novo em E. Eu poderia afirmar que a corrente em C é igual à corrente em E, porque C se divide e depois volta a se juntar. Então essa corrente aqui é igual a essa corrente aqui. Mas também não é a corrente total, porque isso aqui é uma divisão. Aqui nesse nó ocorreu uma divisão. Então a corrente total, a mais intensa, é a que sai do sistema ou a que chega. Então é a A. Não tenho o que conversar. Qual dos resistores está submetido a maior diferença de potencial? Lembra, U é igual a RI. RI. Aqui, ó. Todos os resistores têm a mesma resistência elétrica. Se eles têm a maior resistência elétrica, o que vai ter a maior DDP é o que tiver o maior I. Pô, pelo exercício anterior eu vi que o que tem o maior I é o 4. Então, quem é que vai ter a maior DDP? O resistor R4. Olha que maravilha, olha que fácil, pessoal. É só ter calma. Tá um pouco corrido, beleza? Porque é um pré-prova. Tu tá vendo no vídeo, tu pega e volta a questão, não tem problema nenhum. Mas olha como é fácil, velho. Basta tu não te desesperar. Aqui tu quer comparar as correntes. 1 e 2 têm a mesma intensidade? Não. 1 é a corrente total. 2 já vai ser dividida. Parte veio para 2 e parte veio para 3. Então a corrente 1 não é a mesma corrente em 2. A 1 e a 4 registram a mesma intensidade. Verdadeiro, porque a 1 é a que sai do sistema e a 4 é a que chega. Repara que essa corrente que dividiu aqui vai juntar com essa outra corrente daqui. E essa junção vai dar quem? A corrente que passou por A1. Então a 1 e a 4 são iguais. A corrente A1 é mais intensa do que a 4. Não, são iguais. Então a C também não é. A corrente A2 é mais intensa que a 3. Não, a 2 passa por um resistor de 3 ohms. A 3 passa por um de 1 e um de 2.
só que eles estão em série, e 1 mais 2 é 3, então a corrente 2 é igual à corrente 3, então a 2 não é mais intensa. A corrente A3 é mais intensa do que a corrente A4, não, porque a 3 veio de uma divisão da 4, que é a mesma da 1. Olha que maravilha, então gabarito é letra B. É só ter calma, pessoal, só ter calma. Essa aqui é da tua amiga, né, velho? Aquele bichinho que tu vai lembrar, a famosa rola. Repara que ele me dá resistência, repara que tem em série, eu sei que está em série, porque a corrente que passar por um vai ter que passar pelo outro. E ele me diz que a resistência é R1 e R2 tem a mesma resistividade ρ. R1 tem comprimento 2L e área A, e R2 tem comprimento L e área 2A, e ele pede a corrente no circuito. Bom, eu sei que U é igual a RI, aqui no caso ele chamou de V em vez de chamar de U, tanto faz. Então a corrente é quem? A DDP sobre a resistência. A resistência o quê? Equivalente. A resistência equivalente, como é série, vai ser uma soma das duas. Lembra? Segundo a lei de Ohm, rola caída. Então vai ser ρ vezes o comprimento 2L sobre A, mais a resistência 2, ρ vezes o comprimento sobre 2A. Isso aqui vai dar ρ vezes 5L sobre A. Acabou. Então quem é o I? É a DDP V sobre ρ que multiplica 5L sobre 2A. Multiplica agora, conserva a primeira, multiplica pela segunda invertida. Isso vai dar 2AV sobre 5ρL. Isso está onde? Aqui, ó, na letra A. É só ter calma. Olha aqui essa questão, olha que barbada essa questão, pessoal. Eu nem vou resolver isso aqui com conta, tá louco. Eu vou ter um sisteminha aqui, ó, que quando a corrente chegar nesse sentido, parte sobe, parte desce. Então aqui eu já sei que é um paralelo, né? E aí eu poderia reescrever esse sistema, mas eu não vou reescrever porra nenhuma. O que ele quer saber? Se o ramo R4 fosse retirado, então esse cara aqui não existe mais, qual que vai ser a resistência equivalente? Bom, então vai ser a resistência equivalente, vai ser a resistência entre 1 e 2, né, que eles vão estar em paralelo, mais a resistência R3. Por que mais a resistência R3? Porque essa corrente que vier aqui, ó, ela vai se juntar com essa corrente aqui de cima, e as duas vão passar pelo R3. Ou seja, R1 está em paralelo com R2, e a resultante está em série com R3. Só que se a minha resposta tem que ter esse formato aqui, ó, a única alternativa possível é a B, porque é a única que me dá uma resistência somada com a R3. Repara que isso aqui é a soma dos inversos na menos 1. Isso aqui não tem essa cara aqui. Isso aqui não tem essa cara aqui. A D não tem essa cara. Ah, mas a A tem. Sim, mas a A está dizendo que os três estariam em série. E eu estou vendo que se aqui tem um ponto, um nó, e ocorre uma divisão de corrente, é porque aqui é paralelo. Se é paralelo, eu não posso somar as resistências. Então a única que me sobra é a letra B. Eu vou ter a resistência entre 1 e 2 mais R3. Eu tenho que ter uma resposta desse tipo. Alguém mais R3. A única que tem alguém mais R3 é a letra B. Olha que barbada, velho. Nem fiz conta. Ah, meu, vai cair uma assim na prova de vocês, tá, pessoal? E vocês vão acertar porque vocês viram esse pré-prova. Então é isso. Desculpa pela correria, pessoal, mas isso aí é só para dar uma revisão geral mesmo, tá? Nossas redes sociais, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos, espero que vocês façam uma excelente prova e eu vou ficar na torcida para vocês. Depois comentem lá na nossa página, nos marquem e tal, que a gente quer muito a aprovação de vocês, a gente quer muito ficar sabendo, a gente gosta muito de acompanhar os nossos alunos, beleza, pessoal? Um grande beijo e até a próxima!